Mais um sábado chegou e hoje é dia de Giro de Notícias, quadro aqui do canal onde eu apresento para você todos os sábados às 8 horas da noite as notícias mais relevantes que aconteceram no cenário econômico e no cenário dos investimentos ao longo da semana e que vão impactar diretamente nas suas decisões de investimentos e também no seu bolso. Então, se você quer ficar por dentro de tudo, fica comigo até o final. A primeira notícia relevante que aconteceu durante essa semana está relacionada ao governo Lula. Gleisi Hoffmann, que é deputada federal do PT e que inclusive é presidente do PT, foi nomeada para o comando da Secretaria de Relações Institucionais, que é um cargo responsável pela articulação política entre o presidente e o Congresso. E por que essa notícia pode acabar impactando muito negativamente nos seus investimentos e por que a Faria Lima e você, investidor, tem que ficar com o pé atrás e entender mais a fundo sobre essa nomeação. A Gleisi Hoffmann é conhecida por ser uma pessoa do PT da ala mais ideológica, que é aquela pessoa que está mais atrelada às ideias de esquerda e que não se importa muito, por exemplo, com o mercado, não se importa muito com as decisões que vão, em tese, beneficiar economicamente o Brasil. Ela é, por exemplo, a favor de abaixar a taxa Selic na força da canetada. Ela não se importa se o mercado, por exemplo, vai parar de emprestar o dinheiro para o governo se a taxa Selic de repente cair. E esse é um ponto bastante preocupante porque agora ela é a articulação entre o governo e o Congresso. Então, muito provavelmente, ela vai querer colocar todas essas suas ideias na prática. Isso pode acabar prejudicando principalmente o investimento em empresas estatais, então Petrobras e Banco do Brasil, que são as duas principais. Se você tem ações da Petrobras ou do Banco do Brasil, fique ciente que essas ações podem acabar sofrendo muito mais com a volatilidade nas próximas semanas em relação às outras empresas, que podem sim também acabar sofrendo bastante volatilidade justamente por conta dessa nomeação, e a gente precisa aguardar para saber que decisões ela pode acabar tomando e que podem acabar impactando negativamente nas suas aplicações. E um outro importante ponto de ser levado em consideração é o fato de que a Gleisi não tem uma relação muito boa com o Haddad, que é hoje o ministro da Fazenda. Então, se o Haddad, por exemplo, tiver uma proposta que pode acabar sendo boa para o Brasil, boa para a economia e também boa para os investimentos, a Gleisi pode acabar querendo sabotar esse tipo de proposta, justamente porque ela não se dá muito bem com ele. Além disso, considerando que o Lula muito provavelmente não vai se candidatar para presidente novamente, a Gleisi pode acabar saindo com a vantagem justamente por conta dessa nomeação e ela pode vir a se tornar candidata pelo PT na próxima eleição, o que é um ponto bastante perigoso, porque se ela se tornar presidente, muito provavelmente o mercado de ações aqui do Brasil vai acabar sofrendo. Próxima notícia relevante que aconteceu essa semana, que foi a reunião dentro da Casa Branca entre o presidente Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, e o Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, e acabou tendo, inclusive, até uma discussão entre os dois no final, onde o Zelensky acabou sendo expulso da Casa Branca, e basicamente o motivo dessa reunião foi justamente para falar sobre o conflito entre a Ucrânia e a Rússia. E o que nós podemos tirar dessa reunião, o que isso pode acabar impactando nos seus investimentos. A primeira coisa que aconteceu nessa reunião, que foi o ponto principal, que inclusive causou a discussão, é o fato de que o Trump ele quer acabar a todo custo com essa guerra, com esse conflito. Porque, querendo ou não, os Estados Unidos está mandando dinheiro para a Ucrânia, ele está ajudando a Ucrânia e isso acaba prejudicando financeiramente os Estados Unidos. E se os Estados Unidos querer sair da guerra e parar de ajudar a Ucrânia, só vai sobrar a Europa para ajudar a Ucrânia e vai fazer com que a guerra acabe muito mais rápido. Isso porque a Europa não tem poder bélico suficiente, poderio financeiro também, para brigar sozinha com a Rússia. Então esse é um asterisco que fica. Será que o Trump vai querer sair da guerra ou será que ele vai forçar a todo custo que a Ucrânia cesse a guerra e faça um acordo com a Rússia que vai só beneficiar a Rússia? Esses são pontos que a gente só pode acabar especulando, até porque a gente tem que esperar o desfecho dessa história. Agora, uma coisa que a gente pode ter certeza é que quando esse conflito finalizar, o preço das principais commodities vão acabar diminuindo porque o acesso a esses produtos vai acabar aumentando. Por exemplo, o petróleo. Depois que esse conflito se iniciou, o preço do petróleo em dólar acabou disparando. Isso acaba beneficiando empresas que vendem esse produto, como por exemplo a Petrobras. Agora, se o conflito se encerrar de uma hora para outra, naturalmente o preço do petróleo vai cair e empresas como a Petrobras ou outras empresas aqui do Brasil que têm os seus produtos comoditizados, como por exemplo a própria Vale, que vende muito ferro, podem acabar se saindo prejudicadas
tendo uma grande queda na sua receita e também no seu lucro. E aproveitando que eu falei de petróleo, nós temos também a próxima notícia que está relacionada ao resultado da Petrobras, que hoje é a principal empresa listada na Bolsa de Valores aqui do Brasil. E o que nós temos em relação aos resultados da Petrobras? Resultados que acabaram sendo muito ruins, considerando que a empresa fechou 2024, o último trimestre no caso, com um prejuízo bastante relevante. E o que a gente pode fazer de comparação entre o último trimestre de 2023 e o último trimestre de 2024? Primeiramente, a receita da empresa caiu, saindo de 134 bilhões para 121 bilhões de reais. O lucro bruto acabou diminuindo também de 72 bilhões para 58 bilhões. Um outro ponto negativo bem ruim também, que as despesas da Petrobras acabaram aumentando bastante, saindo de 32 bilhões para 43 bilhões, o que fez com que ela fechasse esse último trimestre com um prejuízo bem elevado. No quarto trimestre de 2023, ela chegou a lucrar 31 bilhões de reais e no quarto trimestre de 2024, ela fechou com um prejuízo de 17 bilhões. Porém, esse resultado negativo tem uma boa explicação, tem um bom motivo que está relacionado ao aumento do dólar. E por que isso acaba acontecendo na prática? Esse tipo de empresa, no caso a Petrobras, ela possui uma boa parte da sua dívida em dólar. Então, quando o dólar sobe, naturalmente o preço da sua dívida acaba aumentando, porque o dólar subiu, fazendo com que ela tenha um resultado financeiro muito negativo, uma despesa financeira muito grande, e isso está inclusive explicado no próprio relatório, como você está vendo. No caso, esse problema financeiro acabou fazendo com que ela, em 2024, tivesse um resultado financeiro negativo em 82,5 bilhões de reais, e se a gente tivesse ignorado essa variação, a gente veria que a Petrobras teria fechado o ano de 2024 com um lucro líquido de 103 bilhões. Ainda assim, seria um lucro menor do que ela fechou em 2023, como a gente pode estar vendo, 124 bilhões, mas pelo menos ela teria tido um resultado muito melhor do que ela efetivamente teve. E aqui uma pequena comparação, uma pequena exemplificação de como que o aumento do dólar, um aumento pequeno, pode acabar afetando muito esse tipo de empresa. Então vamos pegar o primeiro cenário, onde a Petrobras tivesse uma dívida em dólar de 50 bilhões de dólares. Com o dólar a R$ 5,20, nós temos que a dívida em real seria o equivalente a 260 bilhões de reais, simplesmente multiplicando 50 por 5,20. Porém, se o dólar sobe para R$ 6, mas a dívida permanece em 50 bilhões de dólares, a dívida em reais aumenta para 300 bilhões, ou seja, um crescimento da dívida de 260 para 300 bilhões, um aumento de 40 bilhões de reais, que acaba sendo informado no dado do resultado financeiro na parte de despesas financeiras. Então acaba sendo justamente por isso que a Petrobras acabou tendo um resultado muito ruim nesse último trimestre. Mas é importante deixar claro que esse resultado, esse aumento de dívida, não gera um efeito caixa, ou seja, não é como se a Petrobras, pegando nesse exemplo, tivesse tirado do próprio bolso 40 bilhões de reais, é simplesmente um ajuste contábil no preço da dívida. E a próxima empresa que soltou resultado, um resultado agora muito positivo, é a Raia Drogasil. Como você pode estar vendo, a Drogasil conseguiu crescer basicamente em todas as suas linhas. Pegando aqui o ano fechado de 2023 e pegando o ano fechado de 2024. O que podemos observar? Que a Drogasil fechou 2023 com 2.953 farmácias, já em 2024, 3.230. Então ela conseguiu crescer muito bem na quantidade de farmácias. A sua receita bruta conseguiu crescer de 36 bilhões para 41 bilhões. O seu lucro bruto cresceu de 10 bilhões para 11,5, o EBITDA conseguiu crescer bastante, de 2,6 para 2,9 bilhões, e o seu lucro líquido ajustado também cresceu bastante, de 1,1 bilhões para 1,2 bilhões. E um outro ponto positivo é o fato de que a margem de lucro da empresa acabou aumentando também um pouco, 3% contra 3,1% em comparação à sua receita bruta. E até um dado interessante de ser mencionado, olhando, por exemplo, para esse último trimestre de 2024. A gente observou que ela conseguiu abrir 96 farmácias, o que significa que na prática ela abriu em média uma farmácia por dia. E se ela permanecer nesse ritmo, a sua receita vai continuar crescendo bastante, algo que já vem acontecendo
há muito tempo, como você pode estar vendo. Eu peguei esse gráfico diretamente do site Status Invest para que a gente consiga verificar o quanto que a empresa de fato conseguiu crescer de 2008 até 2023. No site ainda não tem a informação atualizada do lucro e da receita de 2024. Mas nesse período, o que a gente observa? Que o lucro da empresa saiu de 51 milhões para 1 bilhão em 2023, um crescimento anual médio de 22%. E a sua receita também acabou crescendo bastante, 1,2 bilhões para 33,9 bilhões, um crescimento anual médio de 24,56%. E se a empresa consegue crescer o seu lucro e consegue crescer a sua receita, as suas ações tendem a se valorizar na mesma proporção, como você pode estar vendo agora. De janeiro de 2010 a janeiro de 2025, as ações da Raia Drogasil se valorizaram em média 19,29% ao ano, uma valorização extraordinária, fazendo com que o retorno total da ação da Raia Drogasil fosse de 1.300%. Se você tivesse investido R$1.000 em uma ação da Drogasil lá em 2010, hoje, em 2025, você teria um patrimônio acumulado sem ter feito nenhum aporte no meio do caminho de R$142 mil. E esses dados da Drogasil provam que, na prática, quando você investe em uma empresa que consegue aumentar e crescer os seus resultados, naturalmente as suas ações também vão acabar crescendo e se valorizando na mesma proporção. E se você quer entender como encontrar esse tipo de empresa para adicionar na sua carteira e ter esse tipo de valorização, eu tenho um curso de investimentos onde você vai aprender a fazer exatamente isso na prática. Lá você aprenderá a construir uma carteira de investimentos de forma totalmente automatizada, proporcionando para você mais segurança, mais rentabilidade, sem que você precise ficar horas e horas estudando e analisando o mercado. Para mais informações, é só você escanear o QR Code e entrar no site, ou clicar no primeiro link da descrição desse vídeo. Então, nesse conteúdo, você teve acesso ao giro de notícias da semana. Se você gostou do vídeo, clica no botão de gostei, se inscreve e ative o sino, para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você ser informado. Eu vou deixar na tela também um outro conteúdo recomendado para você saber exatamente o próximo vídeo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.